Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Nessa aula eu vou fazer a correção, gente, daquelas atividades que eu deixei em relação ao renascimento cultural. Número 1. Escreva quais fatores caracterizam o Renascimento. O Renascimento ele vai ser caracterizado por algumas correntes de pensamento. O humanismo vai valorizar a educação, vai valorizar o conhecimento. O antropocentrismo é uma mudança de pensamento em relação à posição do ser humano. O homem ele vai passar a ocupar o centro do universo, se contrapondo, ao teocentrismo. O individualismo, que o homem, o sujeito, ele é responsável pelo seu destino. É o que ele faz que vai determinar o seu futuro. O racionalismo, mais questionamentos vão surgir. A forma de entender a vida, de entender os fenômenos, vai ser questionado, vai ter um uso maior da razão, se contrapondo ao uso da fé. O otimismo é uma corrente que vai surgir no século XV, porque a Europa vai estar passando por muitas transformações, vai estar passando por uma prosperidade, por desenvolvimento econômico, por conquistas de territórios. Então, vai ser um momento positivo para a Europa. Daí o nome otimismo. Durante o período renascentista, alguns pensadores e artistas se destacaram. Nas páginas 82 a 87, liste esses pensadores e escreva de onde são e pelo menos uma obra. Dante Alighieri. Nós vamos falar primeiro sobre os renascentistas italianos. Dante Alighieri, considerado um precursor do Renascimento. Dante foi o autor do poema Divina Comédia. Dante, gente, ainda vai escrever suas obras com base em um pensamento cristão. Francesco Petrarca, intelectual, escritor e poeta. Petrarca foi considerado o inventor do soneto, composição poética de 14 versos. De África é uma obra de Petrarca que fala sobre as guerras púnicas. As guerras púnicas, gente, foram conflitos que aconteceram entre o Império Romano e o Reino de Cartago, na África. Essas guerras púnicas elas aconteceram no século III a.C. Giovanni Boccaccio, autor de Decameron, coletânea de 100 novelas, Boccaccio ridicularizava as instituições da época, principalmente o clero, que eram alvos das críticas de Boccaccio. O clero são aquelas pessoas, é a instituição que faz parte da igreja, tá? Giotto de Bond. Artista florentino, Giotto foi um dos primeiros a romper com a rigidez e a solenidade das antigas pinturas medievais. As pinturas medievais, gente, tinham um caráter evangelizador. As pinturas medievais não se preocupavam muito com a estética, com a forma, com a beleza. As pinturas medievais tinham como objetivo repassar passagens bíblicas, né? Textos bíblicos. Então, a pintura medieval tinha como objetivo apresentar a religião, apresentar Deus, no centro de tudo. Em seus trabalhos, as figuras sacras assumem feição humana. Sandro Botticelli. Em suas pinturas, Botticelli representou a beleza e a pureza humanas de maneira idealizada. Nelas também são representados deuses gregos e romanos. Há uma valorização do conhecimento grego e do conhecimento romano. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, foi uma das principais figuras do Renascimento. Leonardo da Vinci ele tem uma representação imensa, não só por suas obras, por suas artes, por suas pinturas, mas também por suas intenções. É Leonardo da Vinci que vai desenhar o Homem de Vitrúvio, ou o Homem Vitruviano. Essa imagem, este desenho, vai ser uma representação do que é o Renascimento. Neste desenho, no Homem de Vitrúvio, vai ter o equilíbrio, a harmonia das formas do corpo. Michelangelo Buonarroti. Os temas religiosos têm forte presença em seu trabalho. Ele pintou os afrescos no teto da Capela Sistina no Vaticano, em que representa várias passagens da Bíblia.
Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é um importante filósofo do século XV, é considerado o pai da ciência política por seu trabalho. A sua principal obra, gente, é O Príncipe, é um livro escrito por Maquiavel. Nesta obra, ele apresenta as qualidades que um bom governante precisa ter. Nesta obra, ele vai pregar que o governante, para ser bom, ele tem que perpetuar no poder a qualquer custo, tendo sempre em conta que os interesses do Estado estão acima dos interesses dos indivíduos. Essa obra de Maquiavel vai fazer um rompimento com a ideia política que prevalecia durante a Idade Medieval. Rafael Sanzio. Rafael se dedicou a temas religiosos e da mitologia greco-romana. Sua maior contribuição à pintura foi a representação realista e harmoniosa de figuras humanas, que dão a sensação de movimento. Uma das principais obras de Rafael Sanzio é a Transfiguração. Nessas pinturas, gente, esses pintores renascentistas, eles já faziam o uso da perspectiva, de forma que a gente consiga perceber de forma real, né, aquela imagem pintada, aquela pintura. Nós vamos ter o renascimento em outros países, em outras porções da Europa. E esse renascimento ele vai ser difundido pelo mundo. Mas, gente, ele não vai acontecer da mesma maneira, igualzinho em todos os locais. Uma importante invenção vai ser a imprensa, em 1454, a invenção de Johannes Gutenberg. A imprensa ela vai ser fundamental, vai ser extremamente importante para a difusão dos textos humanistas, para a difusão da informação, né, para difundir o pensamento renascentista pelos outros países e pelo mundo. François Rabelais foi um literato francês e autor de Gargantua e Pantagruel, comédias escritas no século XVI que satirizam a Igreja. François Rabelais é francês. Satirizam quer dizer ridicularizam, gente, que criticam a Igreja. Michel de Montaigne também foi um importante filósofo deste período, filósofo francês, autor de Ensaios, de 1580. É uma coletânea de textos sobre a experiência humana e questões metafísicas. Thomas More, importante filósofo também, inglês, foi autor de Utopia. A utopia, gente, é aquela ideia perfeita, do mundo perfeito, da sociedade perfeita, um país perfeito, um país ideal. William Shakespeare foi um dramaturgo inglês cujos trabalhos mais conhecidos, produzidos entre 1590 e 1613, são Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear e Sonho de uma Noite de Verão. Erasmo de Roterdã, importante filósofo também, autor de Elogio da Loucura, denuncia algumas atividades da Igreja e a imoralidade do clero. Gil Vicente, dramaturgo português, autor de Alto da Lusitânia, Alto da Barca, do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. Alto, gente, quer dizer textos curtos, tá? São textos pequenos. Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, importante obra portuguesa que retrata, inclusive, sobre a expansão marítima de Portugal. Miguel de Cervantes, escritor espanhol que satiriza, que ridiculariza, né, os ideais de cavalaria herdados da Idade Média. Tintoretto. Tintoretto foi um importante pintor da fase final do Renascimento italiano. Foi um dos grandes representantes da escola veneziana de pintura renascentista. É considerado também um dos precursores do Barroco. São Marcos libertando o escravo, a adoração do bezerro de ouro, o juízo final, são duas de suas várias obras.
Quando a gente faz a análise desses artistas, desses pintores, desses pensadores, desses intelectuais, nós podemos perceber que muitos vão fazer um rompimento com a Igreja Católica. Muitos, inclusive, por meio de suas obras, vão fazer críticas à posição da Igreja. Outros, entretanto, vão desenvolver as suas obras com base na cristianidade, na cristandade, né? Com base na Igreja, com base na fé. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo, gente, foi uma corrente de pensamento que vai se opor ao pensamento medieval. No pensamento medieval, na Idade Média, predomina o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo. No antropocentrismo, o homem ele vai se tornar o centro de tudo, vai se tornar a principal centralidade. Corrente de pensamento que surgiu na Idade Moderna, a qual atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos dar continuidade com o conteúdo, gente, a partir do livro, né? Na página 89, no Renascimento Cultural, nós vamos ver que no Renascimento as mudanças elas não vão acontecer só no campo da cultura, só no campo das artes. Vão haver várias mudanças também no campo científico, no campo da medicina. Vários pensamentos vão ser rompidos, né? Vão ser desestruturados, pensamentos que vão predominar durante a Idade Média e que vão ser mudados já na Idade Moderna. Na revolução do pensamento científico, nós podemos dar destaque para Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, que talvez, né, é o nome mais representativo do Renascimento, ele vai ser famoso por suas pinturas, por suas obras e também por suas invenções, por seus escritos. Alguns de seus projetos são considerados antecessores mesmo do submarino e do helicóptero. Além dessas transformações no campo científico, nós vamos ter várias mudanças também no campo da medicina. Vão romper alguns dogmas que prevaleciam durante a Idade Média. A formação ampla e os múltiplos interesses dos renascentistas garantiram a produção de conhecimentos revolucionários em vários campos. No campo da astronomia, o aperfeiçoamento dos instrumentos de observação dos astros, somado ao avanço da matemática e da geometria, permitiu derrubar algumas ideias que prevaleceram durante toda a Idade Média. Uma dessas principais ideias, gente, é a ideia geocêntrica, é a ideia do geocentrismo, cunhada por Cláudio Ptolomeu no século I depois de Cristo. Cláudio Ptolomeu, a partir de seus estudos, ele chegou à conclusão que a Terra ela ficava no centro de tudo e que os outros planetas e os astros giravam ao seu entorno, estavam na sua órbita. Porém, no século XV, Nicolau Copérnico vai romper com este pensamento. Nicolau Copérnico vai defender a teoria que é o Sol que está no centro de tudo. Então vai surgir a teoria heliocêntrica, se contrapondo à teoria geocêntrica. E isso vai romper, vai acabar, gente, criando um atrito com a igreja. Porque a igreja, segundo a igreja, Deus criara os seres humanos à sua imagem e semelhança e só poderia tê-los colocado no centro do universo. A teoria de Copérnico confrontava este dogma, ou seja, não é o ser humano que está no centro do universo, é o Sol. E a Terra, ela gira em torno do Sol, diferente do que se pensava na Idade Média. Nessas imagens, nós estamos vendo, né, são duas aquarelas, uma representando a visão geocêntrica, a Terra no centro do universo, e a outra representando a visão heliocêntrica, o Sol no centro, com os outros astros e planetas girando em torno do Sol. Galileu Galilei, ele foi um importante pensador, importante estudioso, que ele vai
corroborar, ele vai confirmar a teoria heliocêntrica. A partir de estudos, ele vai fazer um cálculo mais preciso, né? E vai confirmar a teoria de Copérnico. Assim sendo, gente, ele vai desafiar também a igreja, interpretando a seu modo as escrituras sagradas, para provar que elas não eram contrárias às suas teorias astronômicas. Diante disso, Galileu Galilei ele vai ser perseguido e vai ser condenado pelo Tribunal da Inquisição. Somente no ano de 1992, gente, é que o Papa João Paulo II vai admitir o erro da Igreja Católica, vai admitir o equívoco da Igreja ao perseguir Galileu Galilei por conta de suas descobertas. Johann Kepler, alemão, ele vai ser fundamental também para definir os movimentos que os astros e planetas fazem no entorno do Sol. Ele vai definir a partir de vários estudos que este movimento ele não é circular, é um movimento elíptico, é um movimento oval em torno do Sol. No campo das investigações médicas, nós vamos ter também, médicas e biológicas, destaque para Miguel Servit, que vai fazer pesquisa em relação à circulação sanguínea, e também para André Vessalio, criador da anatomia como ciência. No campo da medicina, a forma de representar o corpo humano, né, vai criar novos métodos, novas técnicas de estudar o corpo humano também. Aí vai ter um avanço no estudo da anatomia humana, no estudo da forma do corpo humano. Finalizamos a nossa aula sobre as invenções científicas, né, sobre as mudanças de paradigma, de dogmas que prevaleciam na Idade Média e que mudaram na Idade Moderna a partir de descobertas, a partir de estudos científicos. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, páginas 88, 92 e 93. Essas atividades, gente, é em relação a essas mudanças no Renascimento, em relação a essas quebras a essa mudança de visão em relação à Idade Medieval. O que a gente precisa entender, né, e ter bem claro, é que a Idade Medieval não era a idade que não houve nenhuma invenção, muito pelo contrário, várias descobertas, várias invenções aconteceram na Idade Medieval. Então, erroneamente, como alguns costumam considerar a Idade Medieval como a Idade das Trevas, houveram muitas descobertas, houveram muitas construções, inclusive na arte, na arquitetura também. Para vocês terem ideia, na Idade Medieval é que se houve a descoberta dos óculos. Então, assim, os óculos é algo que permanece até hoje na nossa vida, né? Para quem usa óculos, e foi uma descoberta da Idade Medieval. Façam as atividades com muita atenção, tá bem? Tem alguns textos para ler, para fazer essas atividades. São textos tranquilos, não são textos complexos, mas que vai dar uma orientação para vocês conseguirem resolver as atividades. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.